Bom dia, pessoal. Alessandra, Toninho, Gabriel. Bom dia, velho. Bom dia, Lu. Soninho da beleza. Tati. Esperar só mais um pouquinho. O pessoal tá entrando. Dia, Danilo. Ah, tá bom, Danilo. Bom dia, meu irmão. Hoje uma lição bastante interessante, né? Vai falar sobre os juramentos legais e os votos. A gente não vai tentar assim esmiuçar muito, porque vai levar muito tempo. Mas a gente vai vou tentar fazer uma abordagem assim. Eu creio que todos já têm um pouco do entendimento, né, do compromisso, né, de juramento, de fazermos juramentos, né, dos nossos votos. Mas entender um pouco mais sobre isso. Eu confesso a vocês que essa lição ela mexe muito com a gente, viu? A gente vai refletir muito, eu tenho certeza, cada um de vocês aí, faz uma reflexão dos juramentos que você fez ao longo da sua vida aí, né, da sua jornada, né, cristã, dos seus votos, né? É interessante, é interessante. A palavra de Deus sempre é muito boa. Taíla, então vamos dar início então à nossa aula. Eu vou começar com uma oração, pedindo para que Deus nos abençoe, né, nos dirija e que Deus possa falar aos corações de vocês também, assim como falou comigo, né? Vamos orar. Santo Deus e Pai Celestial, louvado, engrandecido seja o teu santo e excelso nome. Ó Deus, nós queremos dar graças ao Senhor por uma noite de descanso, Pai. E um dia, Pai, que já sabemos que um dia lindo lá fora, Pai. Muito obrigado, Pai, pelo dia do Senhor, o domingo, Pai. Nós possamos hoje ter de fato uma comunhão com o Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, queremos colocar diante do teu altar a nossa escola bíblica dominical. Agora, neste momento, ó Deus, todas as aulas, ó Pai, que estão sendo transmitidas para os irmãos que estão conectados, ó Deus, então que o Senhor possa falar ao coração de cada irmão, Pai, através desse sistema que o Senhor mesmo criou, Pai. Muito obrigado por isso, ó Deus. E aqui também com os moços, ó Pai, a mocidade nossa, com alguns adultos, ó Pai, que também que o Senhor possa falar ao nosso coração, Pai, através de mim. Me usa, ó Deus, humildemente, me dê sabedoria, que eu fale aquilo que venha do Senhor, Pai. E que as pessoas possam entender, ó Pai, e colocar na sua vida em prática. Obrigado, ó Deus, por tudo, Pai. Perdoa os nossos pecados. É a oração que eu te faço em nome do teu Filho Jesus. Amém, Pai. Amém. Amém. Bom, meus irmãos, a lição de hoje, número 22, como eu disse, é uma aula bastante interessante. Ela vai falar sobre os juramentos, né, legais e os votos. E aí vem essa pergunta, né? O que vem a ser juramento? O que vem a ser votos? Então, no dicionário bíblico, né, o nosso dicionário bíblico diz o seguinte, que o juramento é um ato de fazer uma afirmação ou promessa solene em que se toma por testemunha uma coisa que se tem como sagrada. Olha só, então começa aí, para começar a aula, que você entenda que tudo do Senhor é sagrado. Aí quando se fala de juramento e voto, não muda, né? Você está tendo aí de fato algo testemunhando para as pessoas, algo solene, né? Uma ocasião muito específica e também ou direto com o Senhor. Mas o juramento se trata disso, né? Lá em Deuteronômio 10, 20, Moisés, então, fazendo uma exortação, né, à obediência, ele diz o seguinte: ao Senhor teu Deus temerás, e ele servirás. A ele te chegarás, e pelo seu nome jurarás. Então começa por aí, já no Antigo Testamento, né? Dizendo aí uma ordenância para nós. Então o juramento é isso. Eu tenho certeza que vocês, né, já fizeram profissão de fé, e com certeza
as perguntas que o pastor fez, né? A gente vai falar um pouquinho mais para frente, né? Vocês fizeram um juramento ali, né? Diante dos irmãos da igreja, um ato solene, né? É importante lembrar que o juramento ele faz parte do culto, olha a importância, faz parte do culto, está dentro do culto oferecido ao Senhor, né? Então você declara ali perante as pessoas, perante o pastor, e Deus sendo a sua testemunha, porque não temos como saber se aquilo que você está jurando ali é de fato verdade, então toma-se Deus como testemunha, porque Ele é quem sonda o nosso coração. Ele que naquele momento que você fez um juramento, Ele que sondou o teu coração, de fato, se aquilo que você está fazendo é verdade, né? Então, olha a importância. E o ponto 1 aqui da lição, já que vai falar sobre o juramento também, ele vai falar o seguinte: o juramento, quando lícito, é uma parte do culto religioso em que o crente, em ocasião própria e com toda solenidade, chama a Deus, olha só que palavra, chama a Deus por testemunha do que assevera ou promete. Pelo juramento, ele invoca a Deus a fim de ser julgado por ele, segundo a verdade ou falsidade do que jura. Então, a importância, né, de quando a gente faz um juramento. O segundo é o voto. O que vem a ser o voto? O voto é uma promessa feita a Deus. Então, se o juramento faz parte do culto, em uma ocasião oportuna, né, uma ocasião séria, lícita, solene, né, faz parte do culto, está com os membros ali, uma declaração pública que você confessa, e tendo Deus como o seu juiz, o voto é algo direto a Deus, é algo direto pessoal, você com Deus. E aí muda um pouco, né? Aí é algo pessoal teu com Deus, né? É mais importante do que o juramento ou não? A gente vai falar daqui a pouco. Claro que não, os dois têm o mesmo peso, porque os dois envolvem Deus, envolve verdade, envolve seriedade, envolve maturidade, né? Então, a lição fala: o voto é da mesma natureza que o juramento promissório. Deve ser feito com o mesmo cuidado religioso e cumprido com igual fidelidade, né? Eclesiastes 5, 4, 7 diz assim, Salomão, né? Quando a Deus fizeres um voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Deus não se agrada, né? De pessoas sem juízo, né? Que fala e não cumpre. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. O 6, olha, não consinsta que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência, né? Por engano, né? Eu jurei por engano, né? Depois que falou, meu amigo, cumpra, né? Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras, tu, porém, teme a Deus. Então, assim, a fidelidade, o discernimento do juramento e do voto é o mesmo. Um é público, né, solene, e o outro é diretamente com Deus ali. Quando você fizer um voto, meu irmão, cumpra, né? A gente tem, né? É proibido fazer voto, né? Inclusive é uma das perguntas aqui, né? Uma das dúvidas que as pessoas têm, né? É proibido fazer voto? Posso fazer voto? Né? Não, a Bíblia não proíbe, não, pelo contrário, né? Você pode fazer sim o voto, desde que seja, né? A gente vai falar um pouco das atitudes que temos que ter quando juramos e quando fazemos votos, né? É que o problema assim, é que hoje em dia as pessoas, muitas pessoas e muitas linhas, né, fazem aí um voto como se fosse uma barganha com Deus, né? Olha, Senhor, se o Senhor me der isso, né? Se o senhor me der uma promoção na empresa, né, você já pensando que naquela promoção você vai ganhar mais, né? O seu salário vai aumentar. Eu não vou te dar o dízimo, Senhor, eu vou te dar o trízimo. Já viu falar disso? Então, pessoas que fazem assim, fazem uma barganha com Deus, né? Se o Senhor, quando entra o se, né? Se o Senhor me der isso, eu prometo que eu vou fazer aquilo. Esse tipo de voto não, né? Esse tipo de voto já não.
Mas a gente tem, sim, os nossos votos pessoais, né? Normalmente no final do ano você faz algum voto, na virada do ano, tal. Ah, isso é místico, tal. Não, 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 é alguma coisa sua com Deus, né? Olha, Senhor, eu pretendo esse ano buscar mais a palavra de Deus, né? Eu pretendo esse ano que vai começar, eu acho que esse ano eu fiz uma reflexão, eu poderia ter te servido melhor. Então, Pai, eu quero, a partir desse ano, né, com a ajuda do Espírito Santo, te servir melhor. Eu quero falar mais do Senhor para as pessoas. Né? É uma coisa muito íntima o voto. Você com Deus, né? E com discernimento você cumprir. Né? E se o voto for sincero, aqui tá, coloquei algumas observações, né? Trata de cumprir rapidamente, né? A fim de diminuir a possibilidade de que ele seja quebrado. Né? Como somos falhos, né? E aí a importância da gente fazer um voto diante de Deus e cumprir. Né? A gente vai falar um pouco mais para frente sobre isso, né? Cumprir. Então, dando assim uma geral, a primeira pergunta aqui, o que, que é o juramento, né? E o que, que é o voto? O juramento normalmente se faz para homem para homem, vamos dizer assim, né? Tendo Deus como nosso testemunha. E o voto é homem para Deus, homem para Deus. Bem simples assim, né? Para entender um pouco. O ponto 2 da lição, aí vai falar assim, o que que envolve, né, quais as atitudes que envolve quando eu faço um juramento, quando eu faço um voto. O que que precisa aí envolver essa questão da minha parte, né, da pessoa, do crente, né, daquela pessoa que está fazendo isso. O ponto fala aqui temor e reverência a Deus. Né? Você se aproxima de Deus com temor e reverência. Né? Hoje em dia, a gente percebe que não tem muito mais isso, né? Eu não estou generalizando, mas hoje uma grande maioria é assim, não se tem mais um temor no nome de Deus, não se tem mais uma reverência, né? Faça um juramento, faça um voto ali diante de Deus como se fosse uma coisa corriqueira. Ah, eu prometo, meu Deus, eu juro por Deus, né? E vai se falando, né? E a gente pode ver isso na vida de algumas pessoas, né? No mundo, por exemplo, o casamento é um exemplo desse, né? O casamento quando você está diante do pastor ali, né? Aquele culto, né? Porque o casamento é um culto, né? O casamento é um culto oferecido a Deus. Olha que importante. Ah, que dia você vai casar? Eu vou casar dia 2, tá legal, tal, e faz a festa, e contrata buffet, faz tudo aquilo, né? Mas às vezes as pessoas se esquecem que o casamento é um culto, né? É um momento especial que você vai oferecer para Deus, né? Aonde vai ser expressas as palavras do Senhor. É um ato solene para as pessoas que estão ali no teu casamento e aonde você vai fazer promessas, juramentos diante de Deus, Deus sendo o seu ali, o seu juiz, né, a sua testemunha e as pessoas ali olhando para você. Então hoje se faz um casamento e a gente percebe, né? É interessante, por que que antigamente os casamentos duravam muito mais? Por quê? Né? Mudou-se um pouco, uma série de questões. Mas uma das questões são essas. As pessoas levavam mais a sério a palavra de Deus. Mais reverência, mais temor diante de Deus, no falar, no invocar o nome de Deus. Hoje está muito tudo simples. As pessoas pensam. Eu estou usando o casamento porque é um ato que todo mundo aí, né, conhece, né? Vocês vão passar por isso, né? Então hoje se casa e faz tudo aquilo e parece que a palavra de Deus, parece que os votos ali, né, que é feito ali diante do pastor, diante das pessoas, parece que é o mínimo, aquilo não tem muita importância, né? Fala-se e acabou. E aí depois passa-se o tempo, 6 meses de casamento, um ano e meio, as pessoas já têm algum acaba tendo algum problema um com o outro, e se tem, né, que são pessoas diferentes, né, agora as escovas de dentes se juntaram, né, então sempre tem uma faísca ou outra, alguma adaptação que tem que ser feita, e aí entra Cristo, né, aí entra Deus no meio para fortalecer, para passar aquela barreira e buscar ajuda diante do Senhor, para continuar aqueles votos que você fez no altar, perante Deus, né, perante as pessoas, né, mas as pessoas não têm muito mais paciência, né, então assim, não se tem mais esse temor diante de Deus daquilo que você fala, né? É complicado isso. Então, uma atitude, temor e reverência do Senhor. O segundo ponto fala sobre a convicção quanto ao conteúdo, né? Ou seja, quando você faz um juramento, ou você faz um voto para o Senhor, né? Você com Deus, ou perante as pessoas, juramento, você tem que entender um pouco o contexto, né? Por que que eu estou fazendo esse juramento? Né? Você tem que ter convicção daquilo.
A Bíblia fala para você, se você não tem convicção, é melhor que não faça, né? Porque o Senhor vai cobrar de você, né? Aqui no ponto, a lição 3, aqui, olha, diz assim: quem vai prestar um juramento deve considerar refletidamente a gravidade de ato tão solene, e nada afirmar senão do que esteja plenamente persuadido a ser a verdade. Olha só a importância. Obrigando-se tão somente por aquilo que é justo e bom, e que tem como tal, e por aquilo que pode estar resolvido a cumprir. Ou seja, é simplesmente a verdade. Você tem que ter consciência disso, do que você vai fazer, né? Lá em Êxodo 27, né, o terceiro mandamento, né, Deus falando aqui sobre os 10 mandamentos, ele fala o terceiro: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Né? Esse mandamento proíbe o uso do nome de Deus em falsa adoração, para adivinhação, para encantamentos e para testificar mentiras, né, ou dizer blasfêmias, né? Então, por isso que é importante você entender o conteúdo para que você está fazendo, usando o nome de Deus, jurando pelo nome de Deus, né? Hoje em dia se jura por qualquer coisa, né? E fala assim simples, né? Eu juro que eu vou na tua casa semana que vem, hein? Não, eu juro que eu vou. É muito juro, é muito nome de Deus. Não tem que fazer isso. Não tem, você tem que, para você falar que vai fazer, para você jurar alguma coisa, ou para você fazer um voto, você tem que ter convicção. É o que a palavra de Deus fala aqui, é atitude, né? A convicção é atitude naquilo que você vai fazer. Cuidado, né? Não sair falando aí. O juramento ele tem que ser bem claro para você, né? Eu volto a falar, quando você fez a sua profissão de fé, né, o pastor sempre faz as perguntas, né? Eu acho que vocês lembram aí, né? Se não lembram, eu vou tentar lembrar você aqui, olha. São deveres dos membros da igreja, conforme o ensino e o espírito do nosso Senhor Jesus Cristo. Ó. Então o pastor perguntou para você na época: você promete viver de acordo com a doutrina e prática das Escrituras Sagradas? E nós? Sim. Lembra, né? Você promete honrar e propagar o evangelho pela vida e pela palavra? Né? Sustentar a igreja e as suas instituições moral e financeiramente? Obedecer às autoridades da igreja enquanto estas permanecerem fiéis às sagradas escrituras? Olha só a importância de você ter consciência de fazer a sua profissão de fé, né? É um ato solene esse. Quando você fez isso, a igreja estava lá cheia, não é? Ouvindo você falando, né? A participar dos trabalhos e reuniões da igreja, inclusive as assembleias, né? Ou seja, são juramentos que nós fazemos, né? Então essa lição ela mostra isso, essa importância, né? Importância. O batismo, por exemplo, né? Das crianças, né? Dos pais, o comprometimento com a igreja, né? Subir lá também e prometer, né? Que vai de fato colocar a criança com o ensinamento das escrituras, né? Vai sentar com a criança, vai ler, vai meditar com a palavra de Deus, vai inculcar na sua cabeça, né? É um compromisso que nós fazemos solene ali. Então, quando você tem essa convicção do que é o juramento, do temor que nós temos que ter diante de Deus, da causa a qual estou fazendo esse juramento, você passa a olhar as coisas de Deus de um modo diferente, né? Você não vai fazendo como o mundo, aí jurando para tudo e para todos. E o pior, depois não cumprindo, né? Porque tem alguns casos assim, né? Que você deve conhecer, né? São pessoas que às vezes juram, faz isso, faz aquilo, e depois sobe da igreja, não dá satisfação, ou no primeiro momento desrespeita uma autoridade, um presbítero, um diácono, um pastor, né? Afronta, né? Causa problema dentro da igreja. Poxa vida, né? E a palavra de Deus fala que a mão de Deus vai pesar. Quão é importante essa lição. Isso que eu falei no início, né? Para a gente refletir, né? O que eu já fiz, o que eu já falei com Deus, o que eu falei solenemente, o que eu falei num culto ali que eu prometi, né? O voto que eu pessoalmente, aí no teu íntimo, né? Tenho certeza, na tua vida, aí você deve ter feito, com certeza, algum voto diante de Deus. Não barganha, né? Não barganha, né? Aquilo que eu falei, né? Se o Senhor fizer isso, eu faço isso. Deus não precisa disso, né? Pelo contrário, o Senhor Deus é maravilhoso e tremendo para atender os nossos pedidos, né? Se for da tua vontade, coloca diante de Deus e siga em frente, né? Agora você pode sim fazer um voto diante de Deus e servi-lo melhor. Claro que pode, por que não? Vamos lá. É uma lição assim, ela não é muito longa, mas é bem profunda assim, né? O 2.3 fala sobre a sinceridade, né? Além do temor, além
da atitude, né? Da convicção que você tem que ter do seu juramento, a sinceridade no seu cumprimento, né? Lá em Tiago 5,12 fala assim: acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu e nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. É isso que faz a gente refletir, né? Sim, sim e não, não. E trazendo um pouco para nós hoje, parece que está tão difícil a palavra do homem valer, né? Hoje em dia você que já está trabalhando, né? Você que está aí na faculdade, as pessoas estão difíceis de cumprir a palavra. As pessoas prometem coisas assim para nós, né? No dia a dia, né? E não cumprem, né? Não cumprem. Ou seja, o sim, sim, não, não, não está valendo mais nada, né? A pessoa precisa jurar por alguma coisa para poder valer aquela fala dela. Meu Deus do céu. E nós cristãos, né? E como é que nós estamos, nós cristãos? Não deveríamos, né? Porque a palavra do cristão, né? Deve ser sempre a verdade, né? Então aqui diz assim, olha, nesse versículo que eu li, em Tiago, nem Jesus e nem Tiago condenavam os votos ou o juramento correto, mas condenavam os juramentos levianos, né? Porque destruíam os relacionamentos entre os cristãos. Outros judeus espertos, sabendo da seriedade de invocar o nome de Deus e que a mão de Deus iria pesar se não cumprisse, já sabendo que não, e eles já faziam isso sabendo que não ia cumprir, eles invocavam algumas figuras, juravam pela figura de Jerusalém, juravam pela figura do céu, figura da terra, né? Ou seja, tentavam sair fora, né? Olha só, esse é o coração do homem, né? Mas Deus conhece o coração do homem. E quando era feito o juramento, e quando nós fazemos juramento, ele sabe se aquilo de fato é verdade ou não. Mas no Antigo Testamento já tinha isso, esse é o coração do homem, né? Então Jesus vem e exorta, né? Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu e nem pela terra, nem por qualquer outro voto, somente a Deus. Seja o sim, sim e o não, não, para não cairdes em juízo. Então, faça aquilo que... o que passar disso, a palavra de Deus fala que é do maligno, né? Então, você jurou? É sempre sim, sim e não, não. Não tem essa de meio termo, não. Não tem como mentir, não tem como prometer alguma coisa para alguém e não cumprir, não tem essa, não, né? Então, prometeu, cumpra. Também fala um pouco da liberdade, né? A lição fala da liberdade. Nós temos liberdade, né? Para, para e aí é que vem o nosso cuidado, né? Em prometer alguma coisa, em fazer algum juramento e depois dizer aí que não, poxa, não estava bem nesse dia, não foi assim que eu queria dizer, né? Então tomar cuidado, né? Eclesiastes 5:5, Salomão diz, olha, melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Interessante, né? Temos liberdade para fazer juramentos e votos sinceros para com Deus. Então você percebe que o juramento e voto, eles andam muito próximos um dos outros. Muito ali, muito perto um do outro. É a mesma serenidade, é a mesma convicção, é o mesmo temor que temos que ter. É a mesma fidelidade diante da palavra de Deus. Seja num culto solene para as pessoas, ou seja você diretamente com Deus. Resumindo, o crente tem que ser verdadeiro naquilo que ele fala, naquilo que ele promete, né? E num contexto que a gente vive hoje, está um pouco desgastado isso, né? O mundo nem se fala, trazendo para nós crentes. Que perigo é, né? O nosso sim, sim, não, não. Que perigo é, né? Nós fazermos aí um voto, ou fazermos aí um juramento, sem ter entendimento do que aquilo importa para nós. Sem ter entendimento do que aquelas minhas palavras vão passar para as pessoas que estão vendo aquele ato solene, participando daquele culto. Que importância, meu irmão. Que importância você trazer o Senhor, o nosso Deus, como testemunha sua, para averiguar o que tem dentro do teu coração. Se naquele momento você está sendo verdadeiro. Olha que importância. Quando eu comecei a entender um pouco mais a lição, confesso a vocês que tem que pensar muito antes de fazer um voto para o Senhor. É muito algo íntimo, é muito sério, né?
Eu espero que vocês estejam entendendo, né? O ponto 3 da lição diz assim, vamos seguindo aqui, olha. Contanto que não se fira a palavra de Deus, os juramentos devem ser prestados quando exigidos pela autoridade legal. Olha só. Então, eu só faço juramento para Deus? Sim. Mas também a palavra de Deus, tanto no Antigo Testamento como no Novo, ela permite também que nós façamos juramentos diante das autoridades legais, né? Então, trazendo, a gente sabe, né? O pastor, por exemplo, né? A gente acabei de falar agora, né? Profissão de fé, consagração, para você ser um presbítero, para você ser ordenação, presbítero, um diácono, né? Então você sim é autoridade legal. E também no mundo aí fora, né? Um juiz, né? Você está aí, estamos sujeitos, né? A participar de um processo, por que não? Né? E aí você tem que fazer um juramento sim. Né? A própria faculdade de vocês, quando vocês se formarem, vocês vão fazer um juramento. Né? Tá aí todas as classes. No médico, por exemplo, a gente sabe que jura, né? Defender a vida aí até a morte. Né? Então, assim, são juramentos que a gente deve, pode sim respeitar, pode sim fazer, não tem problema nenhum. Para coisas lícitas, a palavra de Deus fala bem claro, ó, desde que não se fira a palavra de Deus. É importante deixar bem claro isso, né? Desde que não esteja prejudicando o próximo, desde que aquele contexto que o juiz está te trazendo seja um fato verídico, né? Não que alguém te force, né, a você fazer um juramento de uma coisa errada, né? E hoje, cá para nós, né? A gente pode ver tanto isso, por exemplo, no meio político, né? Meu Deus do céu, né? Juízes sendo comprado, né? Um suborno, né? Os capa-pretas aí delegando, né? Colocando leis, aprovando coisas erradas, né? Processos vencidos e eles dando já a razão como se fosse derrotado, suborno, dinheiro por trás, né? Isso não, participar disso não, né? Mas a palavra de Deus fala que desde que não fira, né, a palavra de Deus, desde que esteja dentro da palavra de Deus, que você esteja ali para, de fato, falar a verdade, para edificação do processo, para uma causa justa e clara, sua ou de alguma pessoa que você está ali diante do juiz, isso nós podemos fazer sim, não tem problema nenhum. Né? Aqui, interessante que aqui fala assim, né? Sem equívoco ou reserva mental, né? Ou seja, sem fazer uma simulação, né? Tem muito, o crente não, mas tem muito disso aí fora, né? A pessoa às vezes vai fazer um juramento e ali na hora ela jura, mas já sabendo que ela não vai cumprir lá na frente, né? Faz uma simulação ali, imagina, totalmente pecado, né? Pecado. Se jurarmos em nome de Deus, segundo a sua palavra, né? E se cumprirmos fielmente o nosso juramento, então o nosso Senhor será glorificado perante os povos, perante as pessoas. Olha só que bênção, né? Se você fizer um juramento, né, na tua igreja, no ato solene, pelas causas que nós falamos aqui, várias que nós podemos fazer, e você cumprir fielmente, a igreja é edificada. As pessoas são edificadas, porque você falou algo que você cumpriu. E o Senhor é glorificado. Trazendo para o mundo agora, é a mesma coisa. Se você está lá e o juiz, você confessa ali, né, algo perante o juiz, né, civilmente ali falando, as pessoas vendo para um processo, né, e isso dá certo, e isso vem a causa ser ganha pela verdade, pela veracidade, por aquilo que você prometeu, por que você falou, que você participou, o nome de Deus é engrandecido. Né? Ou seja, sempre o Senhor dando o aval, né? Tanto na parte eclesiástica como na parte civil, né? O Senhor sempre ali presente, né? Formalizando, sustentando a nossa verdade. É maravilhoso isso, muito bom. O ponto 4 diz o seguinte: o voto não deve ser feito a criatura alguma. Olha só, mas somente a Deus. Somente a Deus. Está aqui, olha só a lição. O voto não deve ser feito a criatura alguma, mas só a Deus, para que seja aceitável. Deve ser feito voluntariamente, com fé e consciência de dever. Aí, de novo, a responsabilidade é a consciência. Em reconhecimento de misericórdias recebidas ou para obter o que desejamos.
Pelo voto, obrigamo-nos mais restritamente aos deveres necessários ou a outras coisas, até onde ou quando elas conduzirem a esses deveres. Ou seja, Salomão, Salmos 50:14 diz assim, olha, oferece a Deus sacrifícios de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Ou seja, é só para o Senhor, né? Tem muitas pessoas hoje aí fora que fazem, né? Faz voto para santo, né? Santo nenhum tem que fazer, né? Santo Expedito, Santo Antônio, voto, faz voto para a Virgem Maria, né? Para a mãe, para o pai. Não, 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 não. O voto é só para Deus, para as coisas nobres, íntima do teu coração. Você com Deus. Consegue perceber? A lição, ela é simples a lição, mas quão profunda ela é. Quão profunda ela é. É uma transparência sua para com Deus. Ou seja, a palavra de Deus fala que o coração do homem é enganoso. Nós sabemos disso, né? Devemos vigiar o nosso coração. Se nós fizermos um voto diante de Deus, devemos cumprir logo. Olha o que a palavra fala. Cumpre logo, porque pode ser que você venha a cair e não vai cumprir. Mas antes de fazer esse voto, antes de você fazer esse juramento, pensa bem, tenha convicção, né, do que você está jurando, do que você está fazendo. É muita reverência diante de Deus. É muito temor diante de Deus, né? O Deus é um Deus justo, é um Deus que nos ama, é um Deus que nos salvou, é um Deus de amor, nós sabemos tudo isso, mas é um Deus justo. E isso não pode sair do nosso coração e da nossa mente, né? O Senhor ama o pecador, né? Por isso que ele nos escolheu antes da fundação do mundo, né? Para termos uma vida de comunhão com Ele. É maravilhoso isso, né? As lutas devemos agradecer porque nos aproxima dele, né? As bênçãos, agradecer também. Obrigado, Senhor, eu não mereço, mas é graça. E quando nós temos tudo isso, aí é que você não pode misturar as coisas, né? Quando você falar do nome de Deus, né, você lembrar dessas coisas, quem Ele é, o que Ele fez, a importância que o nome dele merece. Então, quando você prometer alguma coisa, lembre-se que você está na terra e Ele nos céus. Lembra que Ele te olha de cima como um grão de areia, diz lá em Isaías. Você é um gafanhoto, você é pequenininho, você está ali, ó. E Ele é o nosso Deus, tremendo, maravilhoso, o qual eu devo a Ele sim, prestar contas daquilo que eu vou fazer. Eu devo honrar o nome dEle, eu devo pregar o teu evangelho, eu devo fazer votos e cumprir. Eu devo posso fazer juramento sim em atos solenes diante da comunidade, mas eu devo cumprir, não devo envergonhar o teu nome. Porque Ele diz que Ele é o nosso juiz, a mão vai pesar. Então Deus é maravilhoso. Mas dentro desse contexto maravilhoso, existem obrigações nossas. Temos que estar com antenas ligadas aí para não ferir o nome de Deus. Esse Deus que tanto nos ama, né? Só reconhecimento que só Ele é o nosso Deus verdadeiro, né? Verdadeiro. Então, meus irmãos, o que eu queria deixar para vocês nessa manhã, eu falei, é uma aula assim que se a gente for esmiuçar mesmo e trabalhar muito sobre isso, vai levar muito tempo. Mas eu acho que ficou claro, né? Eu acho que fica aqui algumas reflexões para mim e para você. Primeiro, nós temos cumprido os juramentos solenes que fizemos ao longo da nossa vida cristã? Não precisa responder não, isso é para você pensar aí durante o dia do Senhor, né? Lembra dos juramentos que você fez, né? Lá na quarta igreja, ou você que veio de outra igreja, se você fez algum juramento, lembra, né? Como é que está esse juramento? Eu tenho cumprido? Eu tenho falhado em algumas coisas? Pô, eu tenho cumprido, glórias a Deus por isso. Se não, deixa eu rever, eu preciso melhorar em algumas coisas. Nós temos cumprido os votos que fizemos em particular com o nosso Senhor. Uma coisa é o juramento, aquilo que eu falei, né? Homem para o homem ali, e Deus sendo o nosso juiz ali, nossa testemunha. Outra coisa é você com Deus. Aquele voto que você fez lá em 2015, em 2018, agora recentemente, na virada do ano, ou no decorrer do ano, você fez algum voto, você e Deus, na tua cama ali, né? À noite, em oração, coração apertado, né?
A Bíblia diz também para tomar cuidado, né? Que às vezes a gente acaba se empolgando um pouco e faz alguns juramentos. Cuidado, né? Cuidado, observa se aquilo que você vai falar é a liberdade que nós temos de falar e fazer votos, mas cuidado, com prudência. Então, como é que têm sido os votos que eu e você, na nossa vida, fizemos diante de Deus? Eu tenho cumprido? Será que algumas coisas têm dado errado na minha vida? Olha só, é importante isso que eu vou falar. Será que algumas coisas têm dado errado porque talvez eu fiz lá atrás um juramento e não cumpri? Será que eu fiz aquele juramento naquele momento de empolgação, de emoção e deixei para lá depois e não cumpri? Então, né, para a gente pensar um pouquinho, né? Tentar puxar na memória os votos que eu fiz, eu tenho cumprido, né? Então, se não, rápido eu preciso começar a cumprir. A nossa palavra tem sido sim, sim, não, não, né? E aí perante a sociedade, né? Perante a faculdade, perante ao trabalho, perante aos irmãos, né? Aquilo que eu tenho falado, eu tenho cumprido, né? Para que não caia em descrédito, né? Que crente é esse? Que você falou que ia fazer aquele dia e não fez, você não cumpriu. Não, você sempre fala a mesma coisa e nunca faz. Como é que tem sido a nossa palavra? Assim, para mexer um pouco com a gente, né? E quarto, eu coloquei aqui, o nome de Deus tem sido glorificado com as minhas ações referente aos tais juramentos que eu fiz. A palavra de Deus fala, né, que quando a gente faz um juramento e cumpre, quando faz um voto e cumpre, né, o nome de Deus é glorificado, é exaltado. As pessoas veem o seu testemunho. Aquilo que você jurou, você tem cumprido. Né? Doa a quem doer. Mesmo que você tome prejuízo, dependendo do juramento que você fez, cumpra, meu irmão. A Bíblia diz que o nome de Deus será glorificado. Meu irmão, que essa lição possa ter falado ao teu coração. Juramentos e votos. Juramento, homem para homem, Deus testemunha. Voto, você e Deus. Discernimento, temor, veracidade naquilo que você vai falar e cumprir. Tá ok? Que Deus possa abençoar sua vida, que você tenha um domingo na presença do Senhor. Um grande abraço a todos. Deus abençoe.